fazer um bate-bola contigo. Então, eu sou um líder técnico de organizações que lidam com redes, com internet, né? Opero sistemas autônomos desde 2015. Então, contrato analistas de redes, contrato administradores de redes, contrato profissionais de segurança e informação, mas vamos falar de redes aqui, que é o nosso público-alvo. Qual que você acha que é a minha maior dificuldade em contratar alguém? O que costuma faltar? Cara... Eu vou te surpreender. Mas pensa aí. Não sei, talvez o... Analista de rede. Analista de rede? Para mim, talvez a base técnica ali, não sei se isso é uma dificuldade. Não? Soft skill, base, talvez? E aí é o puxão de orelha em quem está assistindo. A minha maior dificuldade é contratar pessoas que sejam fluentes em português. Caraca. Currículos com erros crassos, os e-mails de apresentação, um desleixo, um descuido. O cara manda currículo para cá, para a empresa. E aí tem que mandar para vários endereços. Ele manda para um só. Aí quando ele recebe a resposta, tem várias pessoas em cópia carbono. E aí quando ele responde, ele não clica em responder para todos, ele responde só para um. E aí a outra pessoa que chamaria ele para entrevista não viu o e-mail, assim, de não saber escrever um e-mail, de fazer com início, meio, fim. Hoje não consegui seguir instruções. Então, por exemplo, algo que eu faço muito para quando eu vou chamar para entrevista, eu falo para o cara assim, olha, eu vou te mandar uma lista de opções de data e horário que eu tenho disponibilidade. Escolha 3 do seu favorito para o seu preterido, que eu vou tentar encaixar você com a minha agenda. Fez sentido para você? Para os candidatos não faz, eles não entendem o que está escrito. Então, a capacidade de ler o que está escrito e de entender, isso para mim é uma dificuldade, e para mim isso é eliminatório. Tem gente que tenta entrar em contato com a gente por áudio de WhatsApp para se candidatar para a vaga. Por que isso para mim não rola? Eu tenho até no meu canal no YouTube uma palestra sobre pare de enxugar gelo, como aumentar o CLA e evitar reincidência de downtime na sua rede. Eu, ao longo da minha carreira, construí um método de trabalhar que ele é todo baseado em sistema de chamados. Tem arte, tem uma série de coisas do mundo, do mercado que ensinam isso, mas eu construí a minha própria forma. Então, a forma que eu tenho de evitar a reincidência, eu preciso que a conversa entre o meu engenheiro e o meu cliente se dê por escrito. Se for por áudio WhatsApp, como é que eu vou dar Ctrl F e achar, né? Quantas vezes aquele IP deu problema foi citado no sistema de chamados? Então, para que eu crie uma inteligência de colmeia no meu time, eu preciso que a comunicação seja por escrito. Então, eu preciso trabalhar com pessoas que saibam ler e escrever em português, que consigam ler o manual e entender, ou consigam fazer um mini tutorial para o cliente, ou seja, que a comunicação falada também, que tem reunião, tem conferência como essa. Mas é uma pena, corta o coração pessoas que têm um conhecimento, mas elas não conseguem se comunicar com o cliente, não conseguem ler o manual, não conseguem entender as instruções do processo seletivo. Então, a pessoa começa, eu não consigo trabalhar. E mais, aí vem uma questão da minha visão como construir como gestor. Se uma pessoa, você tem 2 profissionais e um se comunica melhor, se ele já tem as minhas certificações, assim, se comunicar com o roteador está empatado, já considero que está empatado. Mas um cara que se comunica melhor, em português mesmo, com os colegas, com os clientes, ele vai ser um profissional mais valioso, né? Porque ninguém trabalha sozinho, ninguém configura a rede sozinho. Você vai ter que entregar a VLAN para alguém, você vai ter que entregar login e senha para alguém. Então, nessa comunicação, eu até abri mão de língua estrangeira, que é tão difícil achar alguém que consiga ler, entender, se comunicar por texto em português, que essa é a minha maior dificuldade em contratação. Tanto que eu tenho uma vaga aberta atualmente, e no anúncio o primeiro item é excelência em língua portuguesa falada e escrita. Então, você que está estudando, toda a parte técnica você tem que fazer, mas tome tenência, escreva o e-mail corretamente, utilize uma acentuação, seja claro na sua comunicação e preste atenção no que você está lendo. Isso é tão grave, Gustavo, que eu faço um teste online e um teste de roteamento BGP. Eu coloco algumas rodas e peço para o cara, aquela brincadeira que eu contei, né? Seja você um roteador orgânico. O cara faz na casa dele, ele pode colar com os amiguinhos, mas ainda assim o cara erra a pergunta. Por quê? Porque ele não entendeu o que estava escrito. Ele não leu as frases e parou para poder entender. Então, a gente poderia estar como país, sabe, muito mais avante, muito mais adiante, sendo outsourcing de serviços para o mundo, mas a gente, se nem no português está funcionando, que imagina uma língua estrangeira. Eu abri enfim, o meu treinamento aqui, eu comecei a ter um certo sucesso, assim, e tal, e financeiramente, para mim, é bem suficiente, assim. Falei, cara, eu vou retornar um pouco para a comunidade, vou abrir aqui algumas bolsas, né, que eu vou ministrar meu treinamento, vou dar acesso ao meu treinamento, e além disso,
o CCNA ele hoje custa $300. Eu vou pagar do meu bolso a prova pro cara, né, e tal. E eu falei assim, cara, você vai ter que me... E eram, sei lá, acho que se não me engano são 7 vagas. Foram 7 vagas. Cara, primeira coisa que você tem que morar no Brasil, né? Porque, enfim, tem profissionais de Angola, Moçambique e tal. Mas eu queria ser do Brasil aqui esse primeiro. E você vai ter que me mandar... Não vai ser sorteio, eu coloquei assim, não vai ser sorteio. Não será sorteio. Vai ser subjetivo. Eu, com a sua história que você me mandar, eu vou julgar ali, vou ler seu e-mail. E vai ser, no momento de pandemia, eu vou escolher aquele que realmente está precisando e tal, que é subjetivo. Então, me mande um e-mail contando a sua história. E por que você deveria. Primeira coisa, quando será o sorteio? Como é que eu faço para participar do sorteio? Eu falei, mano, você não leu, cara, sabe? Tipo, aí depois, recebo os e-mails, assim, eu fico pena e dó, não sei se é a palavra correta, porque eu vejo que o cara tá precisando, só que, cara, não tinha parágrafo o e-mail, sabe? Um e-mail gigante, não consigo ler, cara. Eu não consegui ler. Eu falei, cara, você pode ter a melhor história, pode ser que você mereça a bolsa, cara, mas eu não consegui ler seu e-mail, cara. Porque não tem parágrafo, não tem ponto, não tem vírgula. Eu não, sabe? É como se o cara estivesse vomitando, assim. Não foi um só assim, não, cara. Foram vários. Eu tenho uma conta no Instagram lá. Assim, a maioria das coisas que eu faço é uma forma de marketing, né? Um conteúdo para me promover e promover o que eu comercializo, né? E eu deixo isso bem claro, né? O meu canal aqui, ele não tem propaganda, não tem nada, porque eu quero alcançar as pessoas para uma hora, uma pessoa, o conteúdo dele é legal, pode ser que eu compre um treinamento dele, né? Eu venho trabalhando assim. E eu deixo isso bem claro. E aí minha conta no Instagram também totalmente comercial, né? Para eu divulgar o meu trabalho e tal. Aí outro dia eu fiz lá um favorito lá, que é tipo, o livro que eu tô lendo e tal, né? E fiz tipo assim, um clube do livro. Aí eu tiro a foto do livro e falo um pouquinho sobre o livro, né? E aí eu falei assim, tô lendo esse livro aqui. O título, tirei a foto da página e falei assim, esse livro aqui, o nome dele é Comunicação Não Violenta. E fala sobre isso. Aí o primeiro comentário, qual é o nome do livro? Cara, não é possível, cara. Eu falei, como eu estou lendo um livro Comunicação Não Violenta, eu vou responder de forma não violenta, é claro, né? Deixa eu... O livro chama Comunicação Não Violenta, é para você melhorar nisso e tal. Eu falei, cara, a galera tá com uma preguiça, cara, tem que ser muito mastigado, bicho. Eu não sei, eu acho que não é problema da geração nem nada, é algumas pessoas que são assim, cara, não sei. E eu também percebo isso. A faixa etária parece não influenciar. E é uma pessoa como essa, ela não serve para trabalhar comigo. Eu não tenho como empregar alguém assim. Né? Os caras me mandam áudio no Instagram, cara. Eu falei, não, cara, aí já é demais, cara. Eu vou escutar áudio no Instagram, cara, para responder uma dúvida sua, cara. Você tem meu e-mail, você tem um monte de contato. É tudo de errado, sim. Sim. Então, esse é o meu puxão de orelha, sabe? Estudem, tenham a bagagem técnica, mas não adianta você ter todo o conhecimento do mundo se você abrir a boca e escrever um e-mail. Vou dar mais um exemplo. No meu teste lá, eu costumo fazer, eu coloquei uma tirinha do Vida de Suporte, do Vida de Programador, que conta um estagiário que vai e comete um erro de TI ou de redes, né? E aí eu coloco no texto o seguinte, finja que você era o estagiário, fale em primeira pessoa e narre como se fosse relatório. Fui no cliente, troquei o IP da impressora, existe até um tom de humor, né? Mas era muito claro, inclusive eu escrevi o seguinte, olha, não tente explicar o humor da tirinha. Eu não estou pedindo para que você explique a tirinha, eu quero que você narre os fatos em primeira pessoa. Pouquíssimas pessoas conseguem entender o que se pede. E muitas... o que ele presume? Que tem uma tirinha, então ele quer saber por que a tirinha é engraçada. Então, cara, por que esse teste, o que eu quero avaliar com esse teste, como recrutador? A gente manda o técnico para o cliente, às vezes em campo, às vezes numa call que eu não participei. Eu quero saber a capacidade dele de narrar os fatos de volta. Mas o que aconteceu? Mas o que fulano falou? É que o cara tem uma linearidade nos fatos dele. Se o cara não tem essa competência de fui na reunião, fui no NOC do cliente, o problema era esse, aquele, resolvi. Se ele não consegue narrar para mim de volta, que valor esse profissional tem? Pelo contrário, ele é um risco para a minha empresa. Se ele deixar de me contar alguma coisa, se ele me narrar os fatos numa ordem reversa. Então, é muito triste eu não consigo contratar gente porque não sabem língua portuguesa. Então, você, estudante da área de redes, tem uma série de oportunidades para vocês, ou você vai conseguir as melhores oportunidades se você se comunicar bem. Então, treine também em redação. E mais triste ainda, né? Porque nós somos educadores, né? E você vê fala, cara, sabe, onde esse cara vai trabalhar, cara? Onde, sabe? E você fica, fala, putz, e ao mesmo tempo eu fico pensando assim, cara,
tem como resolver o problema, sabe? Tem como ajudar esse cara? E eu fico, tem hora que eu me dá uma bad, assim, sabe? Eu fico meio mal, assim, falei, putz, bicho. Eu sei onde esse cara vai trabalhar, numa empresa tão ruim que não conseguiu detectar isso no processo seletivo. Uma empresa que há espaço para esse cara conviver, mandando áudio por WhatsApp, se comunicando de forma inconsistente. A empresa já tem um clima que é ruim, ele não vai conseguir ser produtivo. Aí o cara sai falando que a área é horrível, entendeu? Então, se ele conseguir a oportunidade, acho que consegue, porque acho que tem muita vaga, é um detrator, é um cara que depois encontra a área. Olha a minha trajetória, eu sou professor de biologia, sou diretor de tecnologia, por quê? Eu me dediquei a pensar, eu me comunico bem e me dediquei a pensar, de olhar para o problema e racionalmente buscar uma solução. É o que a galera tenta buscar como atalho na certificação, que de vez em quando eu fico meio assim, falei, cara, assim, o cara, primeiro que eu tô vendendo meu treinamento lá, quanto que o CNA ganha? Eu falei, cara, assim, inicial pode ser, sei lá, uns R$1.500, o cara, vou pagar uma prova de $300 para ganhar R$1.300, R$1.500. Eu falei, cara, assim, não é receita, assim, mas, né, vamos colocar, você tá iniciando na área, às vezes você não tem nenhuma graduação e tal, assim, é lógico que é um pouco mais com salário mínimo, né, e dependendo da região também isso vai variar, mas eu tô colocando aqui uma médiazinha aqui, falou, não vale a pena, eu falei, cara, assim, então, sabe, qual é a solução para você, assim, sabe, o que você quer fazer, você vai estudar, você não precisa tirar certificação, não garante nada, mas você vai estudar o conteúdo, sabe, assim, ok, você não quer, mas aí o cara também não quer, é muito complexo, né, cara, é difícil, é difícil. Mas o que eu acho importante que a gente está fazendo aqui, você como formador de profissionais e eu como recrutador, quem não se ligar nisso está fora do jogo. Não existe, ou não vai ter vaga para você, ou não vai ter uma vaga boa para você. Então é esse o puxão de orelha que eu faço. Cara, brigadão mesmo, Thiago. Te chamando de Thiago aqui.